Glórias a Deus. Paz seja convosco. Louvamos a Deus por mais esse dia, na presença do Senhor, ainda de uma maneira remota, mas mais segura. Apesar de não ser o que nós desejamos, como minha esposa emblematicamente diz, é o que nós temos para hoje. Tenho orado ao Senhor e não tenho recebido direção de abrir a igreja não, filhos. Não, quero que você tenha um pouquinho mais de paciência. Vamos observar um pouquinho mais essa vacina, o que acontece com as pessoas. Tá? Independente disso, Deus está aqui, neste lugar, está aí com você. Ele nos abençoa, Ele é presente nas nossas vidas e tem nos guardado, tem nos abençoado e permitido que, como essa orquídea, que foi um gracioso presente da irmã Glenda para minha esposa, está florescendo, tem vários botões de flores, tem mais um outro que está saindo aqui atrás e tem mais um galho cheio de flores que você não consegue ver, porque se eu deixar para você ver, você não me vê, eu tenho certeza que você prefere me ver. A ver a orquídea. Vamos orar. Qual volta, Lúcia? Senhor, em nome de Jesus, queremos louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Queremos agradecer ao Senhor pelo Teu amor e a Tua graça, pelo Teu cuidado com as nossas vidas. E mais uma vez, estamos aqui, Pai, com o objetivo de, primeiramente, adorar o Teu santo nome, reverenciar a Sua santidade e também, Pai querido, queremos aprender e conhecer mais de Ti. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos oriente, nos dê direção, fale conosco, nos dê mais e mais da Tua instrução. Oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes de passarmos para os hinos, eu quero pedir um favor para você. Quando você observar qualquer problema na transmissão, manda uma mensagem para a Rosângela no Zap, tá? Fala para ela, olha, a transmissão ela está falhando ou ela está baixa. A semana passada eu estava com a voz meio cansada, que eu tinha vindo do seminário e estava falando um pouco mais baixo. E depois uma pessoa falou assim, olha pastor, eu estava lá tentando ouvir, não consegui. E aí eu saí, porque eu não conseguia ouvir, eu só estava falando alto um momento, outra hora baixo. Então se você perceber isso, faça a gentileza, tá? Você me ajuda, não atrapalha não. Aleluia, meu querido, minha querida. Você que está chegando agora, chegou em algum momento diferente do começo, eu quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A vida pastoral ela é uma vida espinhosa em muitos aspectos. Vendo um estudo, falava-se que uma das profissões, digamos assim, não é uma profissão, mas uma profissão, uma atividade que mais mata emocionalmente, que mais mata é o pastorado. Porque se você é realmente pastor, você se envolve na vida das pessoas. E muitas vezes se envolver na vida das pessoas é tentar manter uma imparcialidade independente da situação. Brigas de família, discussões, situações de toda sorte ou espécie. E nós sofremos. Mas de tempos em tempos o Senhor, Ele nos traz graciosamente resultados. Estava compartilhando com um amigo uma postagem, só vou ler para eu não ver errado, em que um grande evangelista chamado R.C. Sproul, perdi, não importa, ele falava que a responsabilidade do pastorado é pregar, que os resultados eles são responsabilidade do Senhor. E nós, apesar de sermos semeadores, nós semeamos querendo ver resultados.
quando um irmão, uma irmã cai, quando alguém se afasta, o meu coração, como pastor, ele fica extremamente entristecido e quebrantado. Mas de vez em quando, tá? Para que a gente não se prostre e fique caído, realmente o Senhor ele nos traz essas benécias. Ano passado, algumas pessoas conseguiram ler o Novo Testamento inteiro, outros leram o Antigo Testamento. E ontem eu graciosamente recebi uma ligação de uma pessoa falando sobre perdão em relação a pessoas que magoam, que entristecem. E ali eu pude ver fruto, entendeu, desta coisa tão difícil chamada perdão. E a pessoa falava comigo assim: pastor, é muito fácil eu perdoar as pessoas que me amam, mas eu decidi perdoar aquele que me aflige. E eu fiquei muito contente. Eu vi bem claro a ação de Deus falando para mim que são frutos. Não é mérito meu, mérito do Senhor. Mas o Senhor ele permite que eu entenda que esse tempo que nós despendemos, seja de escola dominical, que nós usamos no culto, no aconselhamento particular, no tempo de oração, ele não é um gasto, ele é um investimento. Um investimento a ser colhido, seja pelo Senhor e algumas vezes como benefício dele, ele permite que eu veja com os meus olhos esse tipo de atitude. E eu glorifico a Deus por essas situações. Estamos trabalhando os 10 mandamentos. Já passamos pela nossa introdução, já passamos pelo mandamento 1, pelo mandamento 2, pelo mandamento 3. Quero convidar você a abrir o livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler Êxodo 20, do verso 1 ao 17. É o tema da nossa escola bíblica dominical nesses próximos meses aí. Êxodo capítulo 20, é importante que você acompanhe. Diz assim a palavra de Deus: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma no que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. 1000 gerações, 1000 vezes 80, é muito tempo. Verso 8: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a sua serva, nem o teu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Palavra do Senhor. Amém. Graças a Deus. Como nós temos falado, os primeiros 4 mandamentos, eles trazem uma importância especialmente no nosso relacionamento com Deus. E do 5º para frente, fala o relacionamento com o ser humano. O primeiro, o 4º mandamento, que é o que nós estamos trabalhando, nós estamos falando sobre este dia de descanso. Grande polêmica entre muitas religiões. Há uma religião, os adventistas do 7º dia que dizem: o dia é sábado. Os cristãos dizem: o dia é domingo. Qual dia é esse? Nós, como nós já falamos, nós pegamos, como nós temos feito, 2 exemplos. O primeiro é o da desobediência, que é o que nós estamos tratando.
falando de Israel e o maná do deserto. Iniciamos na semana passada falando sobre esse tema, citando a Revolução Francesa que ocorreu em 1793. Homens estavam cansados da monarquia, de trabalharem apenas para os luxos da monarquia, e eles decidem fazer uma revolução, e tudo passou a ser do povo para o povo e pelo povo. O problema é que essa derrubada da monarquia e entrada de uma pseudo-democracia passou por muitos atos de extremismo. E as pessoas elas não começaram somente a perseguir ideias, mas começaram a perseguir pessoas. E as pessoas começaram a ser oprimidas de uma maneira semelhante ao que era na monarquia. E eles tentaram de todas as formas apagar qualquer resquício do que se havia de regra de 1793 para trás. Então a gente vai começar do zero. Nós não queremos nada. E aí uma das grandes atitudes que eles tomaram é ir contra não só a monarquia, mas também ir contra a igreja. Uma igreja esfacelada, uma igreja totalmente pervertida, não totalmente, mas em grande parte pervertida, também olhando apenas os seus benefícios, os seus recursos, vendendo em grande parte os seus benefícios e as suas bênçãos, e eles decidem acabar com um símbolo, que é o calendário cristão. A ideia de você ter um dia de descanso, a ideia de você poder parar para adorar ao Senhor. Eles mudam o calendário para um calendário chamado de republicano, que em vez de haver ciclos de 7 dias, eram ciclos de 10 dias. Então se quebrava o mandamento do Senhor. Mas gerou tanta confusão, que em 1806, aproximadamente 13 anos depois, aquele calendário foi revogado e se voltou ao calendário gregoriano, que é o calendário que nós praticamos até os dias de hoje. Em nossos dias nós podemos contar como uma bênção que a maior parte da sociedade ela ainda para um dia por semana para descansar, e para os cristãos podermos adorar ao Senhor. Não é apenas um dia para você lavar a casa, pelo contrário, é um dia de você ter um tempo de repouso. A máquina, o seu organismo precisa de descanso. E você precisa também ter um dia de adoração ao Senhor. E quando o Senhor construiu a história do mundo, Ele dá o exemplo Ele mesmo. Em 6 dias Ele fez toda a obra, e no 7º dia Ele descansou. Ele descansou. Mas o problema é que a ideia de se profanar esse dia, ela continua no coração de homens, seres humanos. E nós caminhamos para uma sociedade que institucionaliza, normatiza a quebra do 4º mandamento. Citei na semana passada algumas reportagens quando o Brasil ele passa a trabalhar de domingo, o dia do descanso, em que não é mais apenas órgãos essenciais como polícia, médicos, alguns profissionais que trabalham dentro da indústria. Eu citei o exemplo da fábrica quando eu trabalhava, da Philips, em que havia um alto forno e que não dava para desligar, levava uma semana para ligar o forno, não tinha como ligar e desligar. Essas pessoas, elas foram usadas como exemplo para atrair outras. Então eu preciso de recursos não só de segunda a sábado, eu preciso também de recursos no domingo. E é muito claro quando você vê, nós vamos ler a história do povo de Israel, quando eles recebem o benefício do maná, em que Deus fala, não colhe no domingo, ou melhor, não colhe no dia de descanso, porque eu vou dar a provisão para você até o sábado, para que você não tenha que trabalhar no domingo. E o povo, mesmo assim, ele vai lá. É exatamente isso que está sendo feito nos dias de hoje. Começou-se em shopping centers, começou em farmácias 24 horas, mercados 24 horas, todos os dias da semana.
E em qualquer hora, em qualquer dia, em especial em cidades maiores, você pode ter qualquer tipo de lazer, de qualquer tipo de forma de acesso de alguma coisa, em qualquer dia, em qualquer hora da semana. As pessoas, elas não têm mais direito a parar um dia. As férias, elas têm sido cortadas. As pessoas, elas não param para descansar uma vez por ano, não param, não dá mais. Caminhamos para uma sociedade que por decreto normatiza a quebra do 4º mandamento. O problema é que esse dia de descanso ele não foi instituído por homem, não foi Getúlio Vargas na nossa Constituição lá atrás, mas foi Deus. Deus instituiu o dia de descanso. Amém. Bênçãos ocorreram pela guarda desse dia. As pessoas que entenderam e praticaram, eles foram abençoados. Só que o povo de Israel foi gravemente afligido pela quebra contínua deste mandamento. Deus julgou esta questão do dia de descanso, um dia de adoração específico para Ele, como tão importante que Ele colocou nos 10 mandamentos, que são chamados a lei moral de Deus. E nós já trabalhamos. Se você quer saber um pouco sobre a lei moral de Deus, a lei judicial, a lei cerimonial, você manda uma mensagenzinha no Zap, que eu vou mandar para você o link para você ver lá na internet, porque nós já tratamos isso. Não vou tratar isso agora. Essa é a importância da continuidade da escola dominical. E muitas vezes você fica parado, perdido. É como um aluno em sala de aula, se ele não tem uma frequência, não dá para o professor ficar voltando para ensinar, porque todo mundo que foi fiel e está presente todos os domingos, ele está acompanhando e está entendendo. Então, quando nós falamos na lei moral, é algo que não ficou para trás, ele está válido nos dias de hoje e é simbolizado pelos 10 mandamentos. E Deus achou o dia de descanso tão importante que Ele colocou lá, 4º mandamento: guarda o dia do Senhor, o dia de descanso do Senhor. É tão séria a coisa que os israelitas, nós falamos na semana passada, foram levados para o cativeiro como presos, como escravos, por terem desrespeitado este mandamento. E se Deus fez assim com o povo escolhido dele, você pode ter certeza que você sofre também. Nós já citamos algumas coisas. Não é dia de você tirar para lavar todas as roupas da tua casa. Não é dia de você trocar o telhado. Não é dia de você fazer enxelagem. Não é dia de nada disso. É dia de você ter um tempo de descanso com a sua família. Não é para você jogar futebol nesse solzão. Não é. Não é dia para você ir à academia. Não é. É dia para você estar descansado. Renovar suas energias. Acordar cedo. Participar da nossa escola dominical, aprender do Senhor, ter uma tarde tranquila com a tua família, almoçar tranquilo, para acordar à noite, dar um soninho à tarde, depois você acordar, você se prepara, toma um banho e vai esperar o culto noturno. E esse é o dia do Senhor. Nesse mandamento, nós vamos examinar as bases deste conceito. Eu não quero introduzir este conceito goela abaixo. Eu vou mostrar para você nas Escrituras o que a Bíblia está fazendo. E se você quer seguir ou se você não quer seguir, a prerrogativa é sua, não é minha. Eu não estou aqui para te policiar, eu estou aqui para te instruir. Como povo resgatado por Deus, temos a responsabilidade de discernir como aplicar esta diretriz divina nas nossas vidas e nas nossas famílias. Eu tenho uma responsabilidade com a minha família, as pessoas que convivem comigo. Eu tenho uma responsabilidade na minha casa, com a minha esposa e com a minha filha que convivem comigo. Então aqui em casa eu tento praticar as coisas do Senhor. O que você faz na sua casa é você que decide. Claro que você vai colher tanto o bônus como o ônus. E responsabilidade sua. Por outro lado, nessa procura não devemos buscar tais diretrizes nos detalhamentos das leis religiosas, que nós já falamos, cerimoniais ou civis de Israel, que dizem respeito ao sábado. Não adianta você querer buscar respaldo dentro de leis que caíram. Quando Cristo morreu e ressuscitou, lei cerimonial acabou. Eu disse para você, tem uma explicação exaustiva lá atrás. Se você não se lembra, se você quer lembrar, quer estudar de novo, só você voltar atrás que você vai ver isso.
Não adianta você buscar em religiosidade. Não é isso. Senão a gente estaria todo vestido de branco, eu estaria com aquele negocinho aqui para tampar um pouquinho da minha carequinha aqui, entendeu? Estaria com uma estola e tal. Não é isso. Não é esse o negócio. Nós temos que buscar as regras dentro da palavra. Essas leis, como já vimos nos 3 primeiros capítulos, elas eram temporais, eram situacionais, elas valiam para aquele tempo, para aquele momento. Então não adianta você querer comprar um candelabro daquele de 8 e colocar na sua casa, não adianta você querer colocar a bandeira de Israel, não adianta você querer ficar cultuando o dia do Yom Kippur, que é do perdão, que os judeus, não adianta, isso aí ficou para trás. É outra prerrogativa. Essas leis, como já vimos, eram temporais. Ao estudar o sábado, muitos têm se confundido com os preceitos desta lei cerimonial e judicial, e terminado com uma série de preceitos contemporâneos da nossa época, que se constituem apenas em um legalismo destrutivo e ditatorial. Você não pode fazer porque eu estou mandando e acabou. Isso não funciona. Pais que tentam impor esta doutrina para os filhos, não funciona. Não quer dizer que a gente vai liberar, não quer dizer que a gente vai deixar correr a revelia, que eles são seres humanos, não. A gente coordena, mas a gente muito mais ensina do que ordena. Se precisar ordenar, ordena. Então eu tenho momentos com a minha filha que eu falo, olha, senta aqui, vamos conversar. A situação é essa. E você tem que fazer a mesma coisa na sua casa. Seja com a sua esposa, seja com o seu filho, com as pessoas que te cercam. Não, olha, não é até aqui, daqui para frente eu não vou. Se a pessoa ela quer que você execute um trabalho no dia de domingo, você tem que muito tranquilamente, se você se sentir confortável, dizer, eu não vou fazer. Mas eu estou precisando de dinheiro. Não vou fazer. Eu lembro há um tempo atrás, eu estava caminhando um pouco mais próximo com o pastor Ayrton, que é uma pessoa que eu tenho como referência, e a gente estava passando uma dificuldade na faculdade. Eu falei assim, vamos fazer um mutirão. Então você vai para uma igreja, eu vou para até hoje, vamos fazer propaganda. A gente conversa com os pastores, leva lá uns folhetos tal. E eu olhei para ele e falei assim, não, querido, como não? Eu falei assim, não, é dia do Senhor. Não é dia da gente querer desenvolver nada comercial em regra. Não é dia. Não é dia. Nós temos que crer que a manutenção vem do Senhor. E aí eu estendo, eu não vou ficar criando carnê de Gideão, carnê disso, carnê daquilo. A tia da Esther está precisando lá de fralda, e está precisando mesmo. Agora vamos fazer um carnezinho. Não, você sabe da situação. E se você sente desejo, liga e pergunta. O problema é que a gente não entra mais em contato. Agora é só uma mensagenzinha no zap com cachorro, gato, galinha, cafezinho. Não, isso não se comunica. Se comunica com as pessoas, pega o telefone, que hoje é ilimitado, e liga para a pessoa e fala assim, o pastor Paulo falou sobre isso, em que eu posso ajudar? Entenda que essas coisas são atitudes reais, e que o mundo precisa disso, nós precisamos disso. As pessoas elas confundem os preceitos, em especial do dia do sábado, e ficam gerando muito mais confusão. Entenda que eu já falei para vocês há um tempo atrás, em época, no meio da pandemia, os nossos irmãos que vendem flores, eu tinha um dia que era o dia de finados, que era um dia de uma venda muito boa. E caía no domingo. E naquele dia, eu agi de misericórdia, porque eu sabia que eles estavam constrangidos e entendiam o preceito. E eu falei, não, eu abençoo vocês para trabalhar no dia domingo. É uma exceção, não é regra. A ação da misericórdia, ela suplanta a lei. E nós temos que ter discernimento em relação a isso, porque senão nós viramos legalistas, destrutivos, ditadores. E não é assim que funciona. Devemos estudar este mandamento procurando discernir os princípios da lei moral de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos. Com esse objetivo em mente, nós vamos realizar nosso estudo com a oração. Eu oro para que Deus seja glorificado na sua vida e através do seu testemunho. Eu não quero formar legalistas, eu quero formar pessoas que tenham discernimento. Os dias são maus.
Jesus está voltando. Você vai se apresentar de que forma a Ele? Legalista? Irreverente em relação aos seus mandamentos? Ou servo? Qual o dia de descanso? Sábado ou domingo? Sempre que estudamos o quarto mandamento surge esta pergunta: quem está certo? São os adventistas, que indicam o sábado como o dia que ainda deveríamos estar observando? Ou a teologia reformada, que é o que nós seguimos, apresentada na Confissão de Fé de Westminster? O que é a Confissão de Fé de Westminster? Entenda que quando a igreja ela começou a se organizar, as pessoas começaram a querer normatizar as coisas, como agir. Então, os apóstolos no primeiro século, eles começaram a falar assim: bom, se a gente morrer hoje, como que as pessoas elas vão trabalhar? Como é que elas vão cultuar o Senhor? Será que ela pode fazer qualquer coisa? E aí eles escreveram um documento chamado Didaquê. Em alguns falam Didaquê, mas se você entender D-I-D-A-Q-U-E, Didaquê. E esse era o ensino dos apóstolos, não é algo inspirado. É como uma norma. Como fazer a Santa Ceia? Como agir isso? Como fazer em relação àquilo outro? E a igreja, de tempos em tempos, ela se reúne. Ela se reunia. As pessoas elas se reuniam para discutir preceitos. Quem é Deus? Quem é Jesus? Quem é o Espírito Santo? O que é a Trindade, que a Menísia gosta tanto de falar? O que é a Trindade? O que é a Santa Ceia? E as pessoas elas foram, depois de muito estudo, eles se reuniam e ficavam 3, 4 anos reunidos para normatizar isso aí. E de tempos em tempos se traziam novos pensamentos. E as pessoas falavam assim: será que isso aí realmente é? Vamos juntar de novo? E eles juntavam. E assim tem o Heidelberg, Dort e outros, que as pessoas elas se uniam para discutir sobre questões que eram levantadas dentro do seio da igreja. E um dos mais importantes chama-se Confissão de Fé de Westminster. Lá tem muitas respostas embasadas nas Escrituras que podem trazer para você discernimento, entendimento e conhecimento. É um documento que está livre na internet, você pode baixar. Se você quiser comprar, é coisa barata, sei lá, 20, 30 reais, você compra um livrinho desse. E lá tem muitas instruções. O que está certo? É um grupo ou é outro? Alguns pontos podem nos ajudar a esclarecer a questão. Os pontos centrais de cumprimento ao quarto mandamento são o descanso, a questão da separação de um dia para o Senhor e a sistematização ou repetibilidade desse dia. Por quê? Porque se você estabelece uma rotina, você a segue. Se você não estabelece rotina, você não segue. Academia, exercício. Se você começa a estabelecer uma rotina para você fazer exercício, você a segue. Se você não estabelece, você faz um dia, faz outro, estou cansado, tenho uma ocupação, vou fazer isso, tem esse compromisso e você deixa para lá. Por que eu insisto tanto na leitura das Escrituras? Para que você estabeleça um hábito. Hábito. Eu não quero que você dependa de mim, mas eu quero que você entenda que aquilo vai começar a fazer parte da sua vida, de tal forma que se aquilo não ocorrer, não começa o dia. Tem pessoas que dizem que se não tomar o café, e aí eu vejo Moisés, todo dia o cara posta a foto do café dele lá, do café dele lá, do café dele lá. O dia para ele, aquela rotina é importante. Se você consegue estabelecer uma rotina, como Moisés estabelece a rotina de apresentar a foto do café, mas ele apresenta também do devocional, tá? São duas coisas. Se você estabelece essa rotina na sua vida, você não larga mais. É por isso que não pode ser qualquer dia. Um dia é segunda, outro dia é terça, outro dia é quinta, outro dia é sábado. A menos que a tua profissão assim demande. Eu sou médico, eu sou plantonista. Eu não posso trabalhar o dia que eu quero. As pessoas elas ficam doentes. Eu sou um bombeiro. Houve um incêndio na casa do fulano. O cara me liga,
E aí atende assim a mensagem: hoje é dia de descanso. Ele não vai trabalhar, eles não vão trabalhar. Não, não pode. Então há pessoas que estão fora desse contexto. Mas a grande regra é: nós temos que ter um dia, e esse dia ele tem que ser seguido. Não pode ser mudado. Ele tem que ser de tal forma sistematizado que isso gere em você uma obrigação. Com prazer, mas uma obrigação. O dia em si é uma questão temporal. Principalmente porque depois de tantas e sucessivas modificações do calendário, o calendário muda, uma pessoa entra com uma coisa aqui, entra outra coisa ali. É impossível qualquer seita ou religião afirmar categoricamente que estamos observando exatamente o 7º dia. É como, por exemplo, o advento do Natal. Ah, Jesus ele nasceu foi em outubro. Ah, Jesus nasceu foi em abril. Eu acho que é abril, eu acho que é outubro, eu acho que é maio. Ah, porque a análise disso, nesse dia não estava nevando, nesse dia não tem neve, no outro dia é calor. Como é que Jesus estava num dia gelado? Não, gente, a definição do dia 25 de dezembro é uma sistematização apenas. Não importa literalmente o dia que o Senhor nasceu, e sim que Ele nasceu, e nós separamos esse dia para louvar o nome dEle. É algo especial, como o meu aniversário e o seu aniversário. Se a gente ficar nessa guerra infinita, né? Parece o filme Marvel Guerra Infinita, não é isso. Mas se a gente ficar nessa guerra infinita, ah, não é sábado, não é domingo, não é dia 25 de dezembro, é tal dia, a gente não faz nada. Nós não vivemos. O dia em questão não importa. É modo de dizer. Nós usamos o calendário gregoriano, que foi constituído no século XVI, pertinho de nós, 1700. Século XVI foi constituído o calendário que nós seguimos hoje. Os judeus, eles usam um calendário ortodoxo para eles. Hoje, nós não estamos no ano 2020, nós estamos no ano 5.650, sei lá quanto, entendeu? Eles seguem outro calendário. Se você olhar os chineses, apesar de eles seguirem o calendário gregoriano, eles têm o ano do dragão, o ano do não sei o quê, eles começam num dia, no outro. Os judeus atualmente usam esse calendário ortodoxo desde o terceiro século. Desde o terceiro século. E assim por diante. Nós temos muita variação de calendários. Isso é o primeiro ponto. Não há terceiro sexo, só dois, tá? Em momentos de transtornos, de liberdade de gênero, o pastor falar um negócio desse, e alguém fizer um recorte, vai lá postar na internet: ó, o pastor Paulo está falando do terceiro sexo. Não, eu não estou falando do terceiro sexo porque não existe, tá? Segundo, os principais eventos na era cristã, pega a sua Bíblia. Os principais eventos da era cristã ocorreram no domingo. Primeiro texto, João 20, capítulo 20, verso 1. João capítulo 20, verso 1. Seja rápido, hein? João 21, não é 21, 20, verso 1. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Segunda-feira é o segundo dia. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida ou removida, tinha sido mexida. Por que Jesus Cristo, essas pessoas começaram a quebrar as pernas dele? Porque naquele dia tinha que se morrer, não poderia ficar na cruz. Primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. João capítulo 20, verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles, e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus apareceu aos discípulos no primeiro dia da semana.
João capítulo 20, verso 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Primeiro dia da semana. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Pentecostes não é uma festa que aqui em Brasília tem, né, muito forte, e as pessoas se reúnem lá. Pentecostes não foi criado pela Igreja Católica Romana, foi criada por Deus. Levítico capítulo 23, vamos lá para o começo. Quando que o Espírito Santo apareceu? Levítico capítulo 23, versos 15 e 16. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado. Qual que é o dia imediato ao sábado? O primeiro dia da semana, que para nós, segundo o calendário gregoriano, é o que? Domingo. Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Verso 16. Até o dia imediato ao 7º sábado, contareis 50 semanas, então trareis nova oferta de manjares ao Senhor, que é a data de Pentecostes. Pentecostes. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, que era um domingo. E nesse mesmo domingo, o primeiro sermão sobre a morte e a ressurreição de Cristo foi pregado. Atos 2,14. Atos 2,14. Eu estou trazendo para você fatos importantes para o cristianismo que ocorreram no dia do domingo. Atos 2,14. Então se levantou Pedro. Levantou-se Pedro quando? Após o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo tinha acabado de descer sobre a vida daqueles homens. E segundo o texto de Levítico, capítulo 23, verso 15 e 16, era um domingo, o primeiro dia da semana. Então, no primeiro dia da semana, observação minha, abre aspas, do pastor Paulo. Então, no primeiro dia da semana, que é domingo, se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. E ele faz um discurso. Aí depois os homens olham e falam assim: e agora, Pedro, o que nós vamos fazer? E ele fala: arrependei-vos. E mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Atos capítulo 20, verso 7. Apóstolo Paulo estava numa cidade chamada Troade. E ele se reúne com as pessoas. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou seu discurso até a meia-noite. Eles estavam reunidos para meditar na palavra, que é o que nós estamos fazendo hoje, a adorar ao Senhor. Primeira reunião do apóstolo Paulo em Troade, ele é representado. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2. Que dia que você tem que trazer as suas contribuições para o Senhor, em regra? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. O apóstolo Paulo está falando: junta o dinheiro no primeiro dia da semana, separa
essa oferta, esse dízimo daquilo que você tem recebido da prosperidade. Não é para você entregar sua casa, teu carro, teu cavalo, teu jumento, não é nada disso. Daquilo que o Senhor tem trazido da prosperidade, ele fala tanto do dízimo, como ele fala. Isso ocorre em especial no dia do Senhor, no dia de você consagrar suas primícias. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Quando que foi revelada a carta Apocalipse a João? No domingo, no dia do Senhor. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então nós temos que os principais eventos do cristianismo, da época cristã, ocorrem no domingo. Nosso tempo acabou já? Oxi, deixa eu ver aqui. 10h27. Após o intervalo, estava empolgado. Após o intervalo, nós vamos falar um pouco sobre outros pontos que nos dão clareza para definir que o dia do Senhor é domingo. Pastor, mas eu não consigo, não dá, minha atividade. Não se preocupe, isso é uma regra. 99% dos cristãos, vou chutando, essa porcentagem não existe na Bíblia, mas 99% dos cristãos só trabalham no domingo porque muitas vezes eles são sem vergonha. Não sabem administrar o seu tempo, não sabem administrar seus recursos, e aí eles querem usurpar o dia do Senhor. E uma dica para você: dízimo não purifica dinheiro de ninguém. Não purifica. Em regra, o dia do Senhor é o domingo. Não trabalhe nele. Nem queira auferir lucros neste dia, porque esse dia não é para isso. Quando nós lermos o texto do povo de Israel no Egito, recebendo o maná por 6 dias, e no 7º descansando, você vai entender melhor o que ocorre com os teus recursos que você granjeia no domingo, dia do Senhor. Lá apodrecia o maná. Trabalho, trabalho, trabalho e não ganho nada. Por quê? Porque o meu recurso está sendo auferido num dia que o Senhor fala: para e descansa. Mas isso nós vamos retomar, se o Senhor assim o permitir, após o nosso intervalo. São 10h28. Às 10h45 nós estaremos retornando para mais um pouquinho das instruções do Senhor. Por enquanto, Deus te abençoe.